Aposto é um outro cão que também aparece bastante na redação. É uma outra regrinha que aparece bastante e muita gente não sabe. O aposto explicativo, que é esse que utiliza a vírgula, nós estamos falando especificamente dele, muita gente já conhece, mas não sabia que era esse o termo. Olha só. A minha professora, pessoa maravilhosa, faz com que eu entenda o conteúdo. Um beijo para você, hein? Tô falando de mim? Com certeza, sou incrível, maravilhosa. Então, olha só. A minha professora, pessoa maravilhosa, faz com que eu entenda o conteúdo. Resumidamente, o que é o aposto? O aposto, entre vírgulas, ele é considerado um aposto explicativo, ou seja, eu estou explicando algo a respeito do meu sujeito. Eu quis dizer para vocês que a minha professora faz com que eu entenda o conteúdo. Vocês percebem que se eu falasse somente essa parte aqui, ó, a minha professora faz com que eu entenda o conteúdo, vocês já teriam entendido a minha oração? Mas eu quis explicar para você quem é a minha professora. A minha professora é uma pessoa maravilhosa. Vocês estão entendendo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei entre vírgulas para indicar ao meu leitor que isso é um aposto explicativo. Eu estou explicando para você quem é a minha professora. Lembrando que o aposto não tem verbo. Porque a partir do momento que tem verbo, ele já não se classifica mais como aposto. Ele vai ser uma oração subordinada a alguma coisa, beleza? Que aí a gente tem que estudar as orações subordinadas. Então, olha só, por isso que a gente sabe o que é o aposto. É aquela informação a mais que eu coloco no texto, mas que se eu retirar, não perde sentido. Por isso que aqui, nesse caso, a oração, ela continua com sujeito e continua com predicado. Tá dando para entender? Ou a oração, no caso, ela pode ter só um predicado, mas o aposto em si, ele não acrescenta algo que faça perder o sentido. Deu para entender? Olha o aposto que vocês usam muito na redação. Lembro-me de Lucas, por exemplo, que só fazia besteiras. Sabe este por exemplo que fica entre vírgulas quando você escreve uma redação? Pois é, ele é considerado um aposto e ele tem que ficar entre vírgulas. Deu para entender? A não ser, claro, que você coloque o por exemplo no começo da oração. Então, eu posso falar assim, ó. Por exemplo, vírgula. Lembro-me, e aí você continua. Lembro-me de Lucas, certo? Então, se o aposto estiver no começo do seu período, vírgula depois de. Se o aposto estiver no final do seu período, vírgula antes dele, ponto final depois. Se o aposto estiver no meio do seu período, vírgula antes, vírgula depois, que você tem que assinalar para o seu corretor que você sabe que aquilo ali é um aposto explicativo. Eu poderia falar para vocês o seguinte: lembro-me de Lucas, que só fazia besteiras. Tudo bem? Lembro-me de Lucas, que só fazia besteiras. Mas eu coloquei um aposto explicativo ali no meio. Lembro-me de Lucas, por exemplo, que só fazia besteiras. Deu para entender? Todo mundo sabia que o por exemplo era um aposto? Então, quando você vai fazer análise sintática, ali você colocaria fulano é sujeito, fulano é predicado, tal, por exemplo, aposto. É assim que ficaria na análise sintática. Beleza, gente? Então, tem sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, aposto. Tá bom? É a classificação sintática disso. Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixa de me seguir não, criatura! Um beijo! Até a nossa próxima aula, hein? Tchau!